Meu nome é Gustavo Guimarães, sou professor da UFRJ Macaé, na área de Engenharia Civil, e vamos falar sobre os testes antes da fabricação do tijolo solo-cimento. Como uma pequena introdução, a preparação inicial do solo deverá ser realizada com material coletado nas jazidas escolhidas anteriormente. Essa preparação precede todos os testes antes da fabricação dos tijolos solo-cimento. Em termos de objetivo, a gente tem os objetivos gerais, que incluem a preparação do solo para a realização dos testes antes da fabricação do tijolo solo-cimento. Em termos de objetivos específicos, a gente obtém uma quantidade representativa do solo para a realização dos testes antes da fabricação do tijolo solo-cimento. Dentre os procedimentos, a gente inicia secando o solo, desmancha os torrões de solo, homogeneiza o solo depois de desmanchá-lo e, posteriormente, quarteamos o solo. Passando para a preparação inicial das amostras, vamos falar um pouco dos materiais e equipamentos que a gente precisa para fazer essa etapa. Inicialmente, é muito bom que a gente tenha um local protegido de chuva, como por exemplo um galpão, e que essa área seja ventilada com pelo menos 30 metros quadrados. Eventualmente, podemos precisar de uma estufa ou de um forno, dependendo da quantidade de solo. É bom que a gente tenha uma máquina de triturá-lo, como um destorroador mecânico. Um almofariz de porcelana e mão de grau são sempre muito úteis na hora de destorrar o solo, e que essa mão de grau tenha uma cápsula de borracha na ponta. Eventualmente pode também se utilizar o rolo de macarrão. Bandejas grandes são sempre necessárias, bandejas aí em torno de 80 cm por 60 ou até de 1 metro por 1 metro. Peneira com abertura de malha de 5 mm, que é conhecida como a peneira de café, uma colher de pedreiro, uma pá de concha quadrada, uma enxada média ou grande. A metodologia que nós vamos utilizar para preparar as amostras, ela vai ser adaptada à norma brasileira 6457 de 86. Essa norma ela é voltada para os ensaios de compactação e ensaios de caracterização do solo. Como na fabricação do tijolo solo-cimento nós utilizamos alguns desses procedimentos, ela vai ser adaptada. Em termos dessa metodologia, inicialmente a gente seca o solo, e aí para cada furo da malha local de estudo deve ser retirada uma quantidade de aproximadamente 60 kg de solo. Metade dessa quantidade, ou seja, 30 kg de solo, deverá ser armazenada e a outra metade colocada para secar, por exemplo, naquela área ventilada do galpão que a gente falou anteriormente. O solo deve ser depositado em uma única camada de no máximo 20 cm de espessura. A secagem deve ser realizada em local limpo, amplo, conforme o galpão que a gente falou, até que a umidade atingida seja a umidade do ambiente. E esse tempo gira em torno de 48 horas. Caso o solo esteja muito úmido, que ele tenha sido coletado após chuvas, ele também poderá ser seco numa estufa ou num fogão, lembrando que a temperatura máxima desses equipamentos deve ser em torno de 100 graus. Após a secagem do material, vem a parte de desmanche dos torrões. Os torrões são aglomerados de partículas de solo formados naturalmente ou devido ao processo de secagem imposto. O desmanche dos torrões de solo poderá ser realizado com um estorrador mecânico, dependendo da quantidade de solo envolvida. É sempre bom lembrar que ao utilizar um equipamento mecânico, como o triturador de solo, é importante a utilização dos equipamentos de proteção individual. O solo deverá ser introduzido com o auxílio de um balde, aos poucos no triturador, cerca de 10 kg por vez. Deve-se atentar para não introduzir pedras ou matacões misturados ao solo no equipamento. Nesse caso, uma coleta seletiva prévia deverá ser cuidadosamente realizada. Outro balde ou alguma bandeja deverá estar na saída do equipamento para captar todo esse solo que foi colocado na primeira etapa. Nessa preparação inicial do solo, não existe a necessidade dele estar totalmente destorroado. É importante observar que os torrões de solo deverão ser desmanchados com o intuito apenas de passar na peneira de café, cuja malha tem uma abertura de 5 mm. Após o destorramento do solo, vem o processo de homogeneização do solo. Então todo o solo que passou por esse processo de destorramento deverá ser juntado em uma pilha numa área ampla e limpa, por exemplo, o próprio galpão. Com o auxílio de uma enxada, o solo que vai estar em forma de uma pilha,
ele deverá ser misturado para que toda a massa do solo esteja bem homogênea, ou seja, com a mesma aparência. Isso aí fica muito fácil de se observar em relação ao tamanho dos grãos. Após a homogeneização, vem a parte de quarteamento do solo. Então, com o auxílio de uma enxada e de uma pá, essa pilha homogênea de solo formada no processo anterior deverá ser dividida em 4 partes visualmente iguais. 2 metades diametralmente opostas devem ser armazenadas em sacos plásticos resistentes. As outras 2 metades vão ser peneiradas na peneira de café e o volume que passar pela peneira deverá ser utilizado para a realização dos testes antes da fabricação dos tijolos solo-cimento. O restante, ou seja, aquelas 2 pilhas que foram colocadas no saco plástico, deverão ser armazenadas, e o que ficou retido na peneira de café poderá ser descartado. Agora nós vamos ver a parte dos testes antes da fabricação do tijolo solo-cimento. Estes testes serão realizados em porções de solo, que nós vamos chamar de amostras. Estes testes requerem um preparo específico. É claro que esse preparo vai além de todo esse preparo que a gente acabou de falar para o solo coletado na jazida. Sobre os testes antes da fabricação, o primeiro dos testes que a gente vai falar é o teste de retração. O objetivo geral é verificar a vulnerabilidade do solo ao se contrair quando inundado com água. Em termos de objetivo específico, é quantificar e medir as fissuras ou trincas que possam vir a ser formadas quando o solo é inundado. Em termos de materiais e equipamentos necessários para o teste de retração, nós temos um molde com pelo menos 3 canaletas de madeira, sendo que cada uma dessas canaletas tem 60 cm de comprimento, 8 cm de largura e 3,5 cm de profundidade. Um pincel ou uma trincha de 1 polegada, óleo queimado ou eventualmente óleo de cozinha, balde plástico com uma capacidade de aproximadamente 10 kg e a colher de pedreiro. Falando da preparação da amostra para o teste de retração, o solo obtido na preparação inicial deverá ser misturado com água em um balde com auxílio da colher de pedreiro. A consistência da mistura deverá ser a mesma de uma argamassa para engoço, usada normalmente na construção civil. A primeira coisa a se fazer depois de misturar o solo é passar o óleo queimado nas canaletas, aquelas canaletas de madeira que a gente falou anteriormente. Após passado o óleo queimado nas canaletas de madeira, o solo que foi misturado com água vai ser lançado de uma altura constante, com cerca de 30 centímetros. Então, nesse processo, a colher de pedreiro deve ser utilizada e deve-se preencher todos os espaços das canaletas. Após todo o preenchimento, a própria colher de pedreiro deverá ser utilizada para arrasar as canaletas. Dessa forma, toda a superfície vai ficar bem homogênea. Então, esse procedimento que foi listado por último visa retirar todo o excesso da mistura, deixando a superfície o mais plana possível. A mistura deverá ficar em repouso em local coberto por 7 dias. Após 7 dias, o solo não pode ter fissurado ou trincado mais do que 2 centímetros, levando em consideração todo o comprimento da canaleta. Ou seja, se o solo fissurar em alguns pontos da canaleta, o somatório dessas fissuras não pode ter mais do que 2 centímetros. Caso as fissuras ou trincas tenham ultrapassado esse limite, existem indícios que o solo, para ser utilizado, precisaria de uma correção, possivelmente com areia. Nesse caso, adiciona-se areia à amostra original, o mínimo possível, e repete o processo até que esse limite de 2 centímetros seja respeitado. É muito importante lembrar nesse momento que, dependendo da quantidade de areia a ser adicionada no solo para fazer essa correção, deve-se pensar na viabilidade de utilizar uma outra jazida, descartando o solo previamente coletado.